A contradição humana, auto-engano e má fé. Por que mentimos para nós mesmos? Auto-engano e má fé são conceitos profundos na realidade que exploram a capacidade humana de mentir para si mesmo, escondendo assim a verdade sobre nossas ações e motivações. Essas práticas não são apenas fenômenos psicológicos, mas também comportamentais e até mesmo filosóficos, que foram já estudados por inúmeros pensadores ao longo do tempo e ao longo da história. Desde os escritos da Bíblia até as teorias de Jean-Paul Sartre, o auto-engano tem sido um tema bastante central pela compreensão da natureza humana. Esse vídeo explora as complexidades do auto-engano e da má-fé, destacando a relevância desses dois conceitos nas nossas vidas diárias e também a necessidade de uma reflexão mais profunda sobre as nossas verdadeiras motivações. Auto-engano é a capacidade de mentir para si mesmo, escondendo assim a verdade sobre as nossas ações e principalmente as nossas motivações. É um fenômeno onde o indivíduo, a pessoa, ela de forma consciente ou até mesmo inconsciente, ela evita enfrentar as realidades desconfortáveis sobre si mesma. Esse é um dos conceitos centrais tanto na psicologia como na filosofia, porque ele revela muito sobre a natureza humana e as estratégias que usamos todos os dias para lidar com a dissonância entre os nossos valores, aquilo que dizemos acreditar, e as nossas ações. Má-fé é um fenômeno introduzido pelo filósofo que citei anteriormente, Jean-Paul Sartre, que descreve a prática de enganar sobre suas próprias motivações e responsabilidades, simplesmente para evitar a angústia da liberdade e da responsabilidade pessoal. Para Sartre, a má-fé é um estado em que as pessoas escolhem viver de maneira inautêntica, eu diria, escondendo-se da verdade sobre si mesmas e suas capacidades. Sartre foi um filósofo francês conhecido por sua contribuição ao existencialismo e também ao humanismo. Em sua obra O Ser e o Nada, ele explora um pouco a ideia da má-fé como um estado em que os indivíduos se enganam sobre suas verdadeiras motivações e responsabilidades. Ele usa, por exemplo, nesse livro, o garçom de café. O garçom desempenha o seu papel com muita dedicação, quase de forma exagerada, simplesmente para evitar enfrentar a realidade de que ele é apenas um garçom. Esse comportamento é uma escolha consciente de viver de maneira inautêntica, como eu disse, fugindo da angústia que vem com a liberdade de escolher e definir a própria existência. Freud, por exemplo, introduziu o conceito de repressão, onde pensamentos e sentimentos indesejados são empurrados para o inconsciente, resultando em auto-engano. Acreditava que muitas das nossas ações são guiadas por desejos e medos que foram reprimidos, que não reconhecemos conscientemente. A repressão é uma forma de defesa psicológica que acaba nos protegendo da ansiedade, mas também nos impede de enfrentar a verdade sobre nós mesmos. Outro exemplo é de Erving Goffman. Ele foi um sociólogo canadense que foi conhecido por sua teoria da dramaturgia social, onde ele apresenta em sua obra a apresentação do eu na vida cotidiana, que as pessoas desempenham papéis sociais
como autores em um simples palco e muitas vezes enganando-se para se encaixar nos papéis esperados pela sociedade. Para Goffman, a vida social é como uma peça de teatro, onde, por exemplo, todos atuam de acordo com os roteiros sociais e até mesmo muitas vezes escondendo ali suas verdadeiras identidades e emoções. A Bíblia, ela também aborda temas como o auto-engano e em várias passagens. Uma dessas passagens que eu gostaria de citar está em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Esta passagem, na realidade, nos adverte sobre a capacidade humana de auto-engano, sugerindo que o coração humano pode ser profundamente enganoso. A Bíblia nos lembra que o auto-engano é uma falha moral e espiritual e que nos impede o verdadeiro autoconhecimento e a relação autêntica com o próprio Deus e também com o nosso próximo. Outro importante que eu gostaria de citar é Fyodor Dostoiévski, um dos maiores escritores russos do século XIX. Ele explorou profundamente a psicologia humana em suas obras. No seu livro Crime e Castigo, Dostoiévski ele conta a história, por exemplo, de Raskolnikov, um jovem estudante que comete um assassinato acreditando que está acima da moralidade comum. Raskolnikov, por exemplo, ele justifica o seu crime com uma filosofia bastante distorcida, mas ao longo do romance ele é confrontado simplesmente pela realidade de sua própria moralidade e consciência. Dostoiévski mostra como o auto-engano pode levar a uma espiral de destruição e sofrimento. Já no cenário político, o auto-engano é frequentemente observado tanto em políticos quanto em eleitores. Políticos podem justificar ações imorais ou questionáveis, simplesmente alegando que são para o bem maior, enquanto os eleitores podem se enganar sobre suas verdadeiras motivações para apoiar certos candidatos ou políticas. Esse auto-engano coletivo pode levar a decisões que não refletem verdadeiramente os valores ou interesses do povo, mas sim uma narrativa conveniente que evita a angústia da dissonância cognitiva. Já nas redes sociais, as pessoas frequentemente criam versões idealizadas de si mesmas, apresentando uma vida ali perfeita, que na grande maioria das vezes não correspondem à realidade. Esse auto-engano digital não só engana os outros, mas também reforça a autoilusão dos próprios indivíduos que simplesmente começam a acreditar na versão idealizada de si mesmos que projetam. Essa desconexão entre a realidade e a apresentação pública pode levar a sentimentos de inadequação e, com certeza, de infelicidade. O auto-engano e a má-fé são mecanismos extremamente poderosos que muitos de nós usamos para evitar a verdade sobre nós mesmos. Através das lentes da filosofia, da psicologia e também da religião, nós podemos ver como essas práticas moldam nossas vidas e principalmente a nossa sociedade. Sartre nos alerta sobre a má-fé e a escolha de viver de maneira inautêntica. Freud nos mostra que a repressão nos protege da ansiedade, mas também nos impede de enfrentar a verdade. Erving Goffman revela como desempenhamos papéis sociais, muitas vezes escondendo as nossas verdadeiras identidades. Dostoiévski
nos mostra como o auto-engano pode levar à destruição e ao sofrimento. E a Bíblia nos lembra da capacidade profundamente enganosa do coração humano. Vamos refletir sobre as nossas próprias vidas e buscar a verdade sobre as nossas motivações e ações. Persistir no auto-engano não apenas sinaliza uma incoerência interna, mas também pode ser percebido como uma falta de autenticidade e integridade pessoal. Romper com o ciclo de auto-engano e buscar uma vida mais autêntica é um passo bastante essencial para o verdadeiro autoconhecimento e a realização pessoal. Confrontar o auto-engano é uma das tarefas mais difíceis e desconfortáveis que cada um de nós podemos enfrentar. Mas também é uma das mais importantes. Ao encarar as nossas verdadeiras motivações e responsabilidades, nós nos libertamos das limitações da má-fé e abrimos um grande caminho, um caminho para uma vida autêntica e plena. A jornada para a autenticidade exige coragem e honestidade consigo mesmo, mas é através desse processo que todos nós podemos alcançar um sentido mais profundo de liberdade e principalmente de propósito. Como Sartre afirmou, o homem está condenado a ser livre, porque uma vez lançado ao mundo, ele é responsável por tudo o que ele faz. Essa liberdade, ela é tanto um fardo quanto uma dádiva. Ao aceitar essa responsabilidade, todos nós podemos começar a viver de maneira que reflita verdadeiramente quem nós somos e o que valorizamos. Em última análise, reconhecer e confrontar o auto-engano é um ato de coragem que nos permite viver uma vida mais verdadeira e significativa. É um convite para abandonar as máscaras que usamos e abraçar a complexidade e autenticidade de nossa própria existência.